Olá, pessoal, queridos ouvintes, espectadores do nosso programa Batom e Bate-Papo. Estamos hoje fazendo um programa inédito. Estamos aqui na cidade de Cusco, no Peru, uma cidade conhecida pela história, mas que está sendo marcada pela presença de Deus nesses dias. E hoje, nesse programa, nós queremos falar um pouco a respeito da Igreja Videira no Peru, que está fazendo história. E eu tenho comigo aqui duas pastoras também do programa Batom e Bate-Papo, que é a pastora Valéria, também pastora Dalva. Que bom ter vocês aqui. Que bom, pastora, estarmos juntas aqui no Peru. Sim, Valéria. Verdade. Uma cidade Como é que está marcada. sentindo, Valéria, numa cidade histórica? Pois é, estou me sentindo muito feliz. Sonho realizado. Que bom. Bem, além de pastora, Valéria também é professora de história. Então esse programa promete. Promete. Bem, como vocês podem ver, nós temos aqui uma vista da cidade. Nós estamos aqui em frente à Praça das Armas, que é o centro da cidade de Cusco, onde tem uma concentração muito grande de pessoas, turistas, claro. E nós escolhemos esse lugar justamente para mostrar um pouco para você, para que você pudesse vivenciar esse momento aqui conosco. E a cidade de Cusco, ela é muito conhecida, ela recebe aqui milhares de turistas semanalmente e anualmente, eu nem sei dizer exatamente, mas é muito conhecida. Mas nós estamos hoje aqui para celebrar algo muito importante, que é o crescimento, a expansão da igreja, não apenas nesta cidade, mas também em todo o país, no Peru. Nós temos muitas igrejas, a gente vai falar sobre isso aqui para você, ok? E eu queria começar comentando um pouco a respeito dos pastores da videira que estão aqui, que é o pastor Luiz Alberto e Jenny. Eles começaram o seu ministério em Machu Picchu, uma cidade bem próxima aqui também, turística, e ali eles deram início a esse ministério e depois vieram assumir o trabalho da igreja videira em Cusco em 2005. E eu queria que a pastora Valéria comentasse um pouco sobre esse início. Sim. Porque é muito interessante, né, Valéria? Sim. A história, como começou esse mover de Deus aqui em Cusco. Sim. Eu acredito que exatamente a escolha de Deus pelo pastor Luiz Alberto e pela Jane, ela foi muito importante, porque quando eles começaram a igreja em Machu Picchu, eles eram pastores em Machu Picchu, você deve conhecer, que é um dos, né, Cartão postal, né? exatamente, cartão postal do Peru. Eles conseguiram semear uma paixão muito grande pela visão, pelo evangelho, pelo reino de Deus. E tem uma história interessante, porque não se tem carro em Machu Picchu. Então não pode entrar carro. Então não tem ali nenhuma condução, não tem maneira de locomover com rodas. Sim. E os irmãos construíram a igreja lá. E eles tiraram as pedras do rio. Tem um pequeno rio próximo. E eles iam tirando as pedras e construindo as paredes da igreja. Foi uma igreja literalmente edificada pelos irmãos. Mas Com também pedras e pedras vivas. é isso que eu ia falar. Que lindo, hein? É lindo mesmo isso. Eu acho interessante aqui, são pastores nativos, né, pastora Marta? Sim. Nasceram aqui no Peru e foram incendiados por essa visão, Uhum. né? E estabeleceram o trabalho que hoje existe. Eu acho isso tão precioso porque eles têm conseguido essa transferência de verdade. coração. É verdade. E essa visão alcançou, rompeu as fronteiras, Sim. né? Agora é interessante a gente comentar também que o pastor Luiz Alberto, ele também foi para o Brasil, passar um tempo lá. Sim. Ele fez seminário lá em Goiânia mesmo. Ele foi com a família, mudou, fez o seminário para conhecer a respeito da visão, da Sim. estrutura da igreja. E isso acrescentou muito no ministério dele. Sim. E depois disso, ele começou a enviar alunos, né? Exatamente. Para fazerem seminários. Eu acho que isso contribuiu demais. Demais. Não é, Eu Valéria? estava ouvindo o testemunho de um dos pastores principais, que é o pastor Eliud. Ele disse que a importância deles irem fazer turma especial
no Brasil, ficar 2 anos lá, passando por várias áreas da igreja e vivenciando o dia a dia e a rotina, porque eles aprenderam muito, liam e fizeram as capacitações aqui no Peru sobre o curso de maturidade do espírito, Sim. né, sobre toda a nossa estrutura, de culto. Viveram a vida da Certo. igreja, né? Mas ele viveu a vida, ele falou, olha, foi mais do que aculturar, foi receber um espírito. É. Achei isso importante demais, pastor. Com certeza. Olha, e o crescimento da Igreja Videira no Peru, ela não foi da noite para o dia, e Sim, nem por acaso. Então, houve realmente uma unção liberada exato. na vida do pastor Alberto, da Jenny, de todos os obreiros, irmãos aqui. E aquela unção que o Senhor derramou sobre nós ali nas igrejas no Brasil e em outros países onde nós estamos, de crescer, de multiplicar, de avançar. Exatamente. Hoje, no Peru, nós temos 45 igrejas videira que estão debaixo da supervisão do pastor Luiz, com mais de 6.500 membros, sem contar crianças. Sim. Somente nas células de crianças são mais 6.510 crianças. Então, é um número muito expressivo. Mas eu acho interessante algo, porque durante a pandemia, Sim, 5 anos atrás, todos nós sofremos com todas aquela situação de ter que ficar recluso, lockdown, tudo aquilo afetou muito. Mas aqui, em Cusco principalmente, a igreja ficou sem reunir quase 1 ano. exatamente. E assim, eles perderam o contato com os irmãos, as células não se reuniam. Queria que a pastora Dalva também comentasse um pouco sobre isso, porque nós ouvimos e acompanhamos também, né, esse processo. Mas logo depois eles retomaram, né? Sim. Então a gente está falando de dados hoje, mas eu acho que é bom a gente voltar um pouquinho, né? É. Como que foi isso, Dalva? Você ouviu, conversou com os irmãos sobre esse momento tão difícil da igreja? É interessante que os irmãos, eles dizem que eles pensavam que tudo havia acabado. Porque havia um decreto e ninguém podia se encontrar em momento algum. E 1 ano é muito tempo, né, pastor? Muito tempo. Muito tempo sem encontrar, muito tempo sem que esse vínculo seja gerado, sem que a palavra... Para uma igreja, né, que se reúne semanalmente, é muito Nosso tempo. modelo muito de igreja. Os vínculos, né? Sim, e eles sofreram muito com a morte de muitas pessoas, mas o mais interessante é que quando liberou para que pudessem reunir, para surpresa da maioria, quase todos os irmãos voltaram. E isso foi surpreendente, porque, lógico, muitos foram voltando aos poucos, mas a grande maioria voltou logo depois da pandemia. Eu achei esse testemunho muito surpreendente, porque a expectativa era que a perda seria muito grande de irmãos, mas não foi isso que aconteceu. Mas Eles teve conseguiram algo retomar. interessante. Perdão, pastora Dalva, que essa restituição envolveu até a abertura de igrejas. Sim. Porque alguns irmãos nativos, que eles viviam, sempre moravam próximos e vinham trabalhar em Cusco e participavam da igreja em Cusco. Sim. Mas alguns voltaram para suas cidades de origem, onde eles moravam em fazendas, e também evangelizaram pessoas. Locais mais distantes. E Deus fez algo tremendo, porque a abertura de igrejas foram oriundas dessa espécie de êxodo. Entende? Sim. Então, as restrições foram muito severas. Sim. Os decretos do mundo espiritual e os decretos do governo foram rigorosos. No entanto, o poder de Deus se manifestou, restituindo irmãos e abrindo igrejas. É verdade. É interessante a gente perceber isso, né? Porque nesse tempo da pandemia, com tantas restrições e a falta de contato, reuniões, não impediu a expansão da igreja. É verdade. Então, muitos irmãos realmente voltaram para cidades do interior, fazendas, mas o interessante é porque células foram abertas. Exato. Sim. E eu estava conversando também com a pastora Jenny, ela contando, células de crianças nas montanhas, lugares que nem ela mesma, como pastora, ainda conseguiu ir lá, porque é muito difícil o acesso. E outros lugares também. Acho tão interessante isso, a questão dos irmãos pagarem um preço para se reunir. É verdade. Eles valorizam isso. É verdade. Parece que eles passaram a valorizar mais ainda depois dessa
trágica pandemia. Sim. Porque em alguns lugares, no domingo, os irmãos andam 4 horas a pé para irem para o culto. Sim. E depois mais 4 horas de volta para sua casa. No frio, temperaturas baixas, Sim. quase todo ano. Isso é algo tremendo. E eu acho que é um testemunho para nós. Porque às vezes nós não temos no Brasil essa dificuldade tão grande, né, geográfica e de transporte. Sim. Mas eu acho que é um testemunho para nós. Existem pessoas realmente que valorizam a comunhão, o congregar na igreja. É verdade. Eu acho que é um lindo testemunho dos nossos irmãos aqui no Peru. E é interessante, pastora, que eu fiz a pergunta para a pastora Jay. Falei, pastora, há um rodízio de irmãos pela distância, pela dificuldade de ter que andar 4 horas? Ela me falou, não há rodízio. Os irmãos vão todos os domingos para o culto. É lindo. E outra coisa interessante também, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, é em relação às células de crianças. Em 2020, nós tínhamos mais de 7.000 crianças nas células. Sim. E com a pandemia, perdeu-se o contato com todas essas crianças. Então, as células não podiam se reunir, os líderes também não. E foi durante muitos meses, quase um ano. Exato. E ela pensou que havia perdido tudo. Isso. É verdade. E nós oramos, acompanhamos, e eu lembro de dizer para ela, nós vamos recuperar todas essas Amém. crianças. Amém. E hoje, nas células de crianças, são 6.510 crianças. Quer dizer, não foi de uma vez. Não, foi Mas um com o processo. tempo, Deus foi trazendo, a igreja foi se levantando. Isso. E hoje nós temos aqui uma igreja avivada, Amém. cheia de vida. Sim. E por isso nós estamos aqui hoje, gravando esse programa na cidade de Cusco, testemunhando a respeito daquilo que o Senhor tem feito aqui. Mas eu gostaria também de falar um pouco aqui até da cidade, do povo. Que a Valéria e a Dalva também comentassem um pouco o que vocês acharam, dos irmãos principalmente. Eu vou deixar a cidade para a pastora Valéria. Tá bom, pode falar dos irmãos. Pastora Valéria, historicamente, vai nos dizer. Mas quero falar um pouco dos irmãos. Os irmãos, eles são pessoas muito famintas, muito simples. Nos receberam com muito carinho. E eu fico percebendo o coração desses irmãos, se sentindo extremamente honrados de receber a pastora Márcia e o pastor Luísio, de receber os demais pastores aqui na cidade. E o mais interessante desse povo é que é um povo que, apesar das dificuldades que ainda enfrentam, é um povo que tem fome de Deus. É verdade. E isso, irmãos, não tem preço. Estar aqui, para mim, foi uma experiência, pastora, inesquecível. Isso me lembra um pouco o que a Bíblia fala da igreja primitiva lá em Atos, que havia neles singeleza de coração. Verdade. De coração. E isso era algo que atraía a presença do Senhor. Verdade. E eu acho que é algo que nós precisamos cultivar, alimentar e não perder. Sim. Porque onde há essa singeleza, simplicidade, o coração aberto, para ter comunhão, para receber e principalmente para aprender uns com os outros. Sim. Ali o Senhor opera e a gente experimenta também É verdade. o resultado, como a igreja primitiva experimentou, que era o crescimento e a multiplicação da igreja. Amém. Valéria. Essa cidade é muito linda e ela está completamente assentada em outra cidade abaixo, que são ruínas, que nós ficamos sabendo que houve um tempo que alagou toda essa cidade. E eles descobriram que tinha uma cidade abaixo. Então hoje Cusco está acima de outra cidade. Mas, na verdade, a fome por Deus e há uma presença, embora muitos pensam que mística, eu estou atribuindo a todo esse povo acolhedor, todo esse povo envolvente, esse povo honroso e educado, na verdade, para um grande mover de Deus. Deus resolveu se manifestar. Uns anos atrás eu estive em Cusco e tive a oportunidade de viajar em muitos lugares. Mas essa honra que eu percebi na Igreja Videira de Cusco me marcou. Porque desde aquele tempo eu fiquei vendo a dificuldade das pessoas irem para o culto. E uns 7 anos atrás, eles tinham 5 cultos no domingo. E eu falei, nossa, vocês têm disposição? E o pastor Luiz, ele ministrava os 5 cultos. Aí eu perguntei para ele, mas o senhor tem outros pastores? Ele falou, mas eu preciso falar com o meu povo. Isso me marcou. Então eu quero aproveitar para profetizar sobre a Igreja Videira em Cusco. Rapidinho.
dizendo que, porque eles honram muito a Deus aqui, porque eles têm recebido as crianças como se fosse o próprio Cristo. Deus está fazendo, está operando e irá operar muito mais. Amém. E essa cidade será marcada por um grande movimento. Amém. Amém. Bem, mas nós queremos falar também um pouquinho a respeito do propósito pelo qual nós estamos aqui hoje em Cusco, no Peru. Então, nós vamos falar sobre isso agora, e eu quero também convidar aqui mais uma pessoa para fazer parte desse bate-papo, mas nós viemos aqui para realizar a primeira Conferência Intercontinental Mulheres da Vinha 2025, a posteridade. Esse é o tema desta conferência e nós estamos começando, na verdade, uma série de conferências que acontecerão em 5 continentes. E nós escolhemos a América do Sul para dar início com a primeira Conferência Intercontinental Mulheres da Vinha. Talvez você pense, por que o Peru? Bem, nós estamos aqui no Peru, temos uma igreja grande, crescente aqui, mas isso me lembra também algo que Jesus disse, que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Bem, para completar esse time do Batom e Bate-Papo, nós temos aqui 2 convidadas, 2 irmãs muito queridas, pastora Gabriela e também pastora Gisele, que estão aqui para comentar conosco a respeito do propósito que nos trouxe a Cusco, no Peru. Foi para realizar a primeira Conferência Intercontinental Mulheres da Vinha 2025. Posteridade. Esse é o tema que nós estamos proclamando, baseado em Isaías 61:9. A tua posteridade será conhecida entre as nações. E nós cremos que Deus tem nos confiado um ministério com mulheres e crianças em muitas nações, um mover que se iniciou no Brasil e que tem multiplicado por causa da unção, porque existe no coração de Deus uma urgência, um desejo em alcançar as crianças através da pregação do Evangelho. Amém. E nós estamos aqui justamente para isso. Essa conferência aconteceu aqui no Peru e, para nossa surpresa, foram 1.400 inscritos. Então, nós tivemos ali um público expressivo e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Porque nós tivemos pessoas de muitos lugares, inclusive aqui, a pastora Gabriela, que está representando aqui a Vinha Europa. Ela é pastora na Inglaterra. Pastora Gisele, que é também pastora da Vinha América do Norte. Então, a gente vai comentar um pouquinho para que você possa ter uma percepção daquilo que aconteceu nesses dias. E eu gostaria de começar falando a respeito de um evento inédito, que foi lindo, muito poderoso, que nós realizamos, um evento evangelístico para 200 crianças em uma escola. E eu vou pedir aqui Dalva? Sim. Dalva já está me olhando aqui, para ela comentar um pouquinho aqui. Dalva, como é que foi aquele momento ali? Nossa. Com aquele grupo enorme de crianças. Pastora, ver aquelas 200 crianças peruanas ouvindo o Evangelho da Graça, em silêncio, em completo silêncio, recebendo, no final, colocando a mão no coração e recebendo Jesus. Pastora, não tem preço aquilo, foi a coisa mais linda do mundo. E a coisa que eu achei tão interessante é que, a hora que eles receberam, que a pastora Márcia deu um livro do Amado Coração e uma régua para evangelismo para cada um. Quando eles receberam, alguns abraçavam o livro do Amado Coração. Isso é um ponto que vale a pena a gente ressaltar. Nós fizemos realmente questão de imprimir, né, o livro do Amado Coração em espanhol. Já tínhamos feito antes, né, no lançamento, mas fizemos agora justamente para abençoar as células aqui. E nós entregamos para eles ali. Acho que foi um momento muito precioso. Eu acho que para nós, como igreja, né, é muito gratificante você poder investir, não apenas financeiramente, claro, mas de uma maneira espiritual e também para evangelizar crianças.
E vale a pena participar, semeando também. Às vezes você não pode estar aqui, mas pode semear. Verdade. Alguém mais gostaria de comentar a Sim, respeito eu desse gostaria, momento ali? pastor, eu achei muito simbólico a gente começar a conferência intercontinental evangelizando as crianças. Porque nós somos chamadas para isso. Sim. Né? E quando você é chamada e cruzar as fronteiras, né, de divisão política de nações para pregar o evangelho para as crianças, com o coração tão aberto, elas prestavam tanta atenção na história, o olho delas ficavam assim como que comunicando conosco. Eu achei muito gratificante, além de totalmente inspirador. Eu acho E numa essa... escola, né, Valéria? Ah, numa escola eu apaixonei. Que é algo também que é a paixão do nosso coração, a questão da educação, né, do trabalho social. Então, isso foi muito bom. Mas é claro que depois, na conferência, nós tivemos muitas surpresas. Queria também aqui que a pastora Gisele e Gabriela comentassem a respeito ali desse momento na conferência, porque foram tantas coisas, né? As irmãs, a equipe, o pessoal que veio. Eu vou deixar vocês escolherem o que você quer começar a comentar sobre a Conferência Intercontinental Mulheres da Vinha no Peru. Eu me lembro quando a pastora Márcia mencionou, né, que nós íamos fazer essas conferências no continente. Meu coração se incendiou, porque eu creio mesmo em atos proféticos, né? Quando você vai em uma nação, pisa, e você tem a oportunidade de liberar palavras proféticas, e a conferência toda foi uma conferência profética. Sim. Mesmo aqueles que estavam pregando, ministrando, havia um ambiente profético, então houve um liberar. E a gente percebeu que no final ali, no momento final, havia uma mudança, né? Na própria liderança, nas esposas de pastor, teve um shift, né, que a gente fala, uma mudança. Havia uma autoridade, uma ousadia, um cargo. E o que mais me marcou, que eu creio que foi algo que a gente percebia nas pregações também, é que Deus estava liberando o dom da fé. Para destravar coisas no mundo espiritual e acessar riquezas. Sim. Né? E eu creio, eu saí dessa conferência com essa impressão muito forte no meu espírito, que a nossa igreja no Peru vai ser uma igreja tão próspera que eles vão ser usados para abençoar outros em outros países. Amém. Né? Então eu percebi mesmo, algo que me marcou muito foi esse dom da fé que foi liberado, principalmente na vida das esposas de pastores, né? Então, uma alegria muito grande a gente ver e a expectativa de saber que aquilo que aconteceu aqui no Peru vai acontecer também nos 5 continentes. Amém. E a gente está com o coração cheio de expectativa para as próximas, que vai ser na América do Norte. Amém. Como eu disse para a pastora Márcia, nós somos privilegiadas de ter essa equipe maravilhosa indo nas nações. E aqui no Peru, começar com esse povo tão apaixonado por Jesus, tão quebrantado. E eu tive também a mesma impressão no meu espírito. Eu liberei uma palavra profética ontem. A igreja aqui no Peru será próspera, vai mudar a mentalidade de tanto das esposas de pastores, mas da próxima geração. Amém. Nós vamos colher muitos frutos através dessa conferência, pastora Márcia. Amém. Porque é a terceira vez que eu venho ao Peru. E eu sempre vejo o povo se sentindo muito privilegiado em receber a conferência. Mas esta foi muito profética. Porque quando a pastora Márcia, as pastoras de Goiânia, de onde começou todo esse mover, pisa nesse solo, onde elas vão, o mover é diferente, sabe? As palavras proféticas, elas de fato se tornam reais. E como as mulheres do Peru não conseguem todas ir às nossas conferências, o Senhor capacitou para que elas estivessem aqui, para que nós, como equipe, estivéssemos aqui. E eu tenho certeza que foi um ato muito profético, muito poderoso, que não vai ficar somente no Peru, mas vai para os 5 continentes, em nome de Jesus. Eu queria comentar também, acrescentar um pouco isso que a Gisele comentou, porque o propósito de nós estarmos realizando essas conferências, né? Nós já temos uma agenda tão cheia, né? Sim. Cada um aqui já tem da sua igreja local, e eu também no Brasil, tantos eventos e compromissos. Mas sabe, isso foi algo que nasceu no coração do Senhor. Amém. Nós oramos e falamos sobre isso já há muito tempo. Sim. Nós realizamos em 2019 5 conferências nas 5 regiões do Brasil, que foi algo profético também, muito poderoso, profético, que foi direcionado pelo Senhor naquela época. E logo depois veio a pandemia, né? Nós vimos como todas as igrejas sofreram muito com isso, mas Deus nos sustentou, nos manteve firme. É verdade. E de fato, a gente tem experimentado, nesse novo tempo, uma expansão.
há um Sim. espírito de alegria, de fé, como a pastora Gabriela falou. E essas conferências intercontinentais, nos 5 continentes, têm esse propósito. E começando aqui no Peru, na América do Sul, nós estamos aqui justamente para proclamar. É uma proclamação profética Amém. no mundo espiritual. Amém. Mas também nós queremos motivar os nossos irmãos, porque, como você disse, muitas mulheres não vão até as nossas conferências no Brasil. Então, nós decidimos vir até elas. Amém. E a gente trouxe uma caravana do Brasil muito grande. Então, a pastora Gisele está aqui representando a América, a Vinha América do Norte, a pastora Gabriela aqui representando a Vinha Europa, mas nós temos aqui as pastoras... Vinha Brasil. A Vinha Brasil. E foi uma caravana, antes da gente falar da palavra profética, eu quero concluir falando sobre isso, porque é muito poderoso. Eu queria também que a gente desse essa menção, fizesse essa menção, e agradecer também as mulheres, né, irmãs do Brasil, que se mobilizaram no Sul, no Norte, Centro-Oeste, e veio Muitas um regiões. grupo, acho mais de 20 mulheres. Mais de 20 mulheres, Ah, pastora. isso fez toda a diferença. Na hora da gente orar, Sim. da gente liberar a palavra, como eles se sentiram honrados. Sim. O que você achou disso, Valéria? Dessa participação das mulheres? Eu achei algo tremendo, que foi uma troca. Achei uma troca muito especial. Porque nós viemos com todo esse espírito de querer abençoar, Uhum. de querer proclamar. Eu mesma entreguei muitas palavras proféticas sobre que o Senhor vai liberar verbas governamentais para a Igreja do Peru, para fazer o trabalho social e o trabalho de educação. Amém. Mas eu percebi que as irmãs vieram e elas queriam servir, queriam ajudar, queriam orar com as esposas de pastores, mas elas foram muito impactadas. Sim. Eu mesma ouvi relatos de algumas pastoras que vieram conosco do Brasil, que estão se sentindo desafiadas a expandir mais. Amém. Amém. Então, porque eu acho que o ambiente muito caloroso e acolhedor da igreja aqui propiciou que essas palavras ultrapassassem só a proclamação do Peru. Eu acho que todas nós estamos voltando com um espírito de muita coragem, de muita fé, para pisar nas águas. Amém. Eu acho que tem um lado também, não só que a gente vem para produzir um impacto, impactar e liberar, Sim. mas algo que nós recebemos desse povo aqui também. É né? uma troca. É uma troca, é uma coisa É, incrível, né? Pisar na nação, alarga. ministério. Você Isso. vê o preço que eles Exato. pagam, você vê a fome deles, e fala, tem características da igreja local, do povo do Peru, que te impacta. Então, não só o impacto que a nossa equipe trouxe à igreja local, mas também o impacto que nós recebemos daquilo que verdade. Deus está fazendo no verdade, Peru. sim. Eu fui extremamente impactada e marcada. Eu me senti acolhida, abraçada pelo povo peruano. E o que mais me impactou, de fato, a humildade. Não a humildade de questão financeira, de pobreza. algo Não é isso. cultural. Não é algo cultural. Isso. É o coração humilde para receber. Uma É coisa assim, incrível. é o Espírito de Singeleza. Cristo. Espírito de Cristo. A gente percebe Exatamente. isso. O Espírito de Cristo realmente entre nós é o mesmo. É verdade. E, de fato, essa troca ela existe, porque quando as irmãs vêm e testemunham, você testemunha do que Deus está fazendo lá, você testemunha também na Europa, nós testemunhamos daquilo que Deus está fazendo. Dalva testemunhou sobre trabalho social com crianças, a pastora Valéria falou sobre as escolas videiras, a expansão. Isso é tão poderoso porque Deus quer fazer também em outros lugares. É isso isso. desperta a fé. Verdade. isso mesmo. E é tudo Deus que vai fazer. Nós não estamos aqui confiados nos nossos recursos. Né? A pastora Gisele ali também falou sobre a compra do prédio da videira ali na Flórida. Eu até fiquei um pouco assim, falei, nossa, falar de dólares aqui, milhões de dólares. Mas assim, É para gerar fé mesmo. mas é fora de uma realidade, acho que de todos nós, mas que Deus tem nos dado. É. E começando aqui já esse momento que a gente vai compartilhar, é sobre as palavras proféticas, aquilo que Deus queria de fato nos dar profeticamente, para que possa se tornar, vir a ser realidade. Nós falamos então de Isaías 61, no versículo 6, que fala sobre as riquezas das nações. Uhum. Né? Comereis as riquezas das nações. E as riquezas das nações pertencem ao Senhor. Uma palavra que o Senhor me deu enquanto eu orava por essa conferência ali no Brasil foi exatamente essa. Deus falou comigo, eu sou rico. E eu quero que você declare isso. Eu sou rico. E eu vou dar os recursos para todas as igrejas da Vinha na América do Sul para fazer esse trabalho.
para crescer, para expandir. E nós estamos fazendo isso aqui nesta conferência. É verdade. Eu queria que as pastoras também comentassem sobre isso que Deus trouxe, confirmando que é um novo tempo. Nós estamos, de fato, indo para o next level. É o próximo nível. E o Senhor é que está fazendo. Amém. Isso não é fruto de um planejamento humano, Não é. um sonho humano, mas de algo que já está no coração de Deus. Vamos começar aqui com a pastora Gisele. Depois a pastora Dalva compartilha Sim. também. Eu gosto sempre de mencionar os milhões e as riquezas, pastor, porque não tem nada a ver conosco. Né? Eu vendo aquelas líderes de células kids aqui do Peru tão simples, e elas olham para nós e pensam, nossa, tá tão longe da minha realidade. Mas eu vou falar, eu pegava 3 ônibus lá em Goiânia para ir para minha célula kids. Tem que ver de onde você saiu, Exatamente. Gisele, que você plantou. Exatamente. E eu ia toda semana feliz, alegre. E hoje eu estar num prédio, né? Meu esposo sendo pastor de um prédio de 3,5 milhões de dólares, não tem nada a ver conosco. E esses recursos não estão liberados só na nossa vida, porque o Senhor quer fazer nas nações. Amém. E inclusive no Peru, na América do Sul, na África, Amém. onde necessita de muitos recursos financeiros. Então eu vou te falar, você olha para nós e pensa, nossa, muito distante da minha realidade. Mas Deus tem para você também Amém. aquilo que o Senhor tem feito em Goiânia, nos Estados Unidos, na Inglaterra e nas nações. Amém? Nós estamos indo nas nações para profetizar e liberar o que nós temos vivido, mas não por causa de nós, mas por causa do Senhor e do Evangelho da Graça. Aleluia. Amém. Eu acho interessante, pastora, que a senhora escreveu alguns propósitos para essas conferências. Sim. E um deles que marcou o meu coração, que eu estava orando, é que a senhora falou que nós estávamos indo para essas conferências para gerar unidade de propósito, para crescimento. É verdade. E no final da conferência, Deus me deu uma palavra para as mulheres daqui, do Peru, para as líderes, pastoras, irmãs que estão à frente do trabalho. O Senhor mandou dizer para elas que muitas estavam chegando a essa conferência desanimadas, entristecidas, mas o Senhor estava trocando esse desânimo e essa tristeza em alegria. Amém. E junto com essa alegria, o Senhor estava dando muitos frutos. E eu creio que isso faz parte do que Deus compartilhou ao coração da senhora. É verdade. Desde o início. É verdade. Eu também profetizei para o pastor Luiz e para a pastora Jamie algo que Deus falou comigo há muito tempo sobre eles. E eu aproveitei para declarar que, como eles sempre foram pastores de honra com relação à visão que Deus nos deu, que é o modelo de igreja, eles iam ter tudo o que Goiânia tem. Amém. Amém. Entendeu? E eu falei isso com muita sinceridade no meu coração, porque um também dos alvos dessa conferência são os alvos de célula, de membros, onde nós vamos orar ali com os nossos alvos, mas que eles aumentassem a fé deles, porque Deus vai dar para eles tudo. Porque eles honraram, eles serão honrados. É verdade. Isso de fato é verdade, tudo isso que nós temos aqui compartilhado. E a gente falou um pouco aqui, muito pouco do que aconteceu. E tudo isso que está sendo testemunhado aqui são fatos, são bênçãos, tudo por causa do favor do Senhor sobre nós. Né? Imóveis, né, que Deus tem nos dado para a igreja, para escola, Sim. escolas. E a própria Inglaterra também já tem, né? Se vai expandir mais. O prédio da igreja e também da escola. Nós temos uma escola videira ali na Inglaterra, temos escola também na América do Norte. E a gente não consegue explicar como que podemos fazer tantas coisas com os recursos do céu. E eu creio que esta primeira conferência aqui, intercontinental, Mulheres da Vinha, em Cusco, no Peru, foi de fato uma experiência linda, marcante, poderosa. Louva a Deus por aquilo que o Senhor fez. Fizemos tudo debaixo realmente da dependência do Senhor e eu creio que foi apenas uma semente. Amém. Nós iremos colher muitos frutos Amém. para a glória do Senhor Jesus. Amém. Fica aqui então o nosso testemunho. Eu espero que você tenha gostado e possa ter tido uma ideia daquilo que o Senhor está fazendo também em outros lugares, através do nosso ministério Vinha e Igreja Videira. Mas antes de encerrar esse programa, eu tenho um convite especial para vocês. Quero pedir a Gisele para deixar aqui registrado para vocês. Amém. Nós passamos um melzinho aqui na sua boca, porque essa foi a primeira conferência. Mas ano que vem, em 2026,
nos dias 1, 2 e 3 de outubro, estaremos todas Amém. na Flórida, ali Margate, na Conferência Intercontinental Mulheres da Vinha América do Norte. Nós esperamos você para liberar o mover de Deus sobre ali Canadá, Estados Unidos e México, que é onde nós temos igreja e vamos expandir muito mais para a glória de Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima edição do programa Batom e Bate-Papo. Até lá. Profeticamente, quando posse.